Alguma vez você já se perguntou o que faz um foguete subir aos céus? Ou por que é que sente o seu corpo ser empurrado para o lado quando um carro faz uma curva? A resposta está em três regras simples, escritas há mais de 300 anos. Olá, entusiastas da ciência! Sou o vosso bacharel em física e hoje vamos desvendar os segredos do universo em movimento. Vamos mergulhar fundo nas três leis de Newton, os pilares da mecânica clássica que governam tudo. Desde uma bola de futebol a rolar até os planetas a orbitar o Sol. Estão prontos para ver o mundo com outros olhos? Para começar, vamos à primeira lei, também conhecida como a lei da inércia. Sir Isaac Newton disse basicamente que um objeto em repouso quer ficar em repouso, e um objeto em movimento quer continuar a mover-se em linha reta e com velocidade constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Pensem nisto: quando estão num autocarro e ele arranca de repente, o vosso corpo é projetado para trás. Certo? Isso não é uma força a empurrar-vos, é a vossa própria inércia. O vosso corpo queria ficar parado onde estava, mas o autocarro moveu-se para frente, debaixo de vocês. O mesmo acontece quando ele trava bruscamente e vocês são projetados para a frente. O vosso corpo queria continuar em movimento. É por isso que os cintos de segurança são tão cruciais. Eles são a força externa que nos impede de continuar em movimento e nos protege. Uma curiosidade interessante é que a inércia está diretamente relacionada com a massa. Quanto mais massa um objeto tem, mais inércia ele possui, ou seja, mais difícil é alterar o seu estado de movimento. É muito mais fácil empurrar uma bicicleta do que um carro, precisamente por causa da diferença de inércia. Isto leva-nos a uma pergunta. No espaço, longe da gravidade e da fricção, se um astronauta empurrasse uma ferramenta, o que aconteceria? De acordo com a primeira lei, a ferramenta continuaria a mover-se para sempre, na mesma direção e com a mesma velocidade, a não ser que colidisse com algo ou fosse atraída pela gravidade de um planeta. Fascinante, não é? Agora, vamos complicar um pouco as coisas com a segunda lei de Newton. Esta é a lei que nos dá a famosa equação. Força é igual a massa vezes a aceleração, ou F é igual a ma. O que é que isto significa em termos práticos? Significa que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Em palavras simples, se aplicar mais força, obtém mais aceleração. E para uma mesma força, um objeto mais leve acelera mais do que um objeto mais pesado. Vejamos um exemplo do dia a dia. Imagine que está a empurrar um carrinho de compras. Se o carrinho estiver vazio, pouca massa e o empurrar com uma certa força, ele acelera rapidamente. Agora, encha o carrinho com compras muita massa. Se aplicar a mesma força de antes, ele vai acelerar muito mais devagar. Para o fazer acelerar ao mesmo ritmo do carrinho vazio, precisa de aplicar muito mais força. Isto é, F é igual a ma em ação no supermercado. Esta lei é a base da engenharia. Quando os engenheiros projetam um carro, eles usam esta fórmula para calcular a força que o motor precisa de gerar para atingir uma determinada aceleração. Tendo em conta a massa do veículo, o mesmo se aplica ao lançamento de foguetes. Os cientistas calculam a imensa força de propulsão necessária para acelerar a gigantesca massa do foguete e vencer a gravidade da Terra. Mas e se as forças se equilibrarem? Se aplicar uma força a empurrar uma caixa
pesada para a direita e um amigo aplicar uma força igual a empurrá-la para a esquerda, a força resultante é zero, de acordo com F. É igual a ma. Se F é zero, a aceleração também é zero. A caixa não se move. Isto mostra como a segunda lei se conecta perfeitamente com a primeira. Chegamos então à terceira lei de Newton, talvez a mais citada, e por vezes a mais mal interpretada. Para toda a ação, há sempre uma reação igual e oposta. O que isto realmente quer dizer é que as forças vêm sempre em pares. Se um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, então o objeto B exerce simultaneamente uma força de igual magnitude e em sentido oposto sobre o objeto. Autor, é crucial entender que estas forças atuam em corpos diferentes, por isso não se anulam. Pense em nadar quando empurra a água para trás com as suas mãos ação. A água empurra-o para frente com uma força igual reação. É essa reação que o impulsiona na piscina. O mesmo acontece quando caminha. O seu pé empurra o chão para trás e o chão empurra o seu pé para frente, permitindo que se mova. Um exemplo clássico é o lançamento de um foguete. O foguete expele gases quentes para baixo, com uma força enorme ação. Em resposta, os gases empurram o foguete para cima, com uma força igualmente enorme reação, lançando-o para o espaço. Uma curiosidade aqui é sobre o chamado coice de uma arma de fogo. Quando a arma dispara, ela exerce uma força para frente sobre a bala. Simultaneamente, a bala exerce uma força igual e oposta para trás sobre a arma. Como a arma tem muito mais massa que a bala, a sua aceleração para trás, o coice, é muito menor, mas é definitivamente perceptível. É a terceira lei em ação. Então, como é que estas três leis trabalham juntas? Elas são um sistema completo que descreve o movimento. A primeira lei define o estado natural do movimento, inércia. A segunda lei quantifica como uma força altera esse movimento. F é igual a ma. E a terceira lei descreve a natureza das próprias forças pares ação-reação, num jogo de bilhar, por exemplo. A bola branca fica parada. Primeira lei, 8Q ou taco força externa a atinge. A força do taco dá à bola uma aceleração. Segunda lei. Quando a bola branca colide com outra bola, ela exerce uma força sobre a segunda bola, e a segunda bola exerce uma força igual e oposta sobre a bola branca, alterando a direção e a velocidade de ambas. Terceira lei. É uma dança de forças e movimentos perfeitamente coreografada pelas leis de Newton. Em resumo, da próxima vez que travar o seu carro, chutar uma bola ou simplesmente andar, lembre-se que está a testemunhar e a participar ativamente nas leis fundamentais que Sir Isaac Newton nos revelou. A inércia do seu corpo, a aceleração da bola e a força que o chão exerce sobre si são a prova de que a física não está apenas nos livros, está em todo o lado a governar cada movimento que fazemos. Espero que esta viagem pelo mundo de Newton vos tenha inspirado a olhar para o cotidiano com mais curiosidade. As regras que governam o cosmos são as mesmas que governam o nosso mundo. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste mergulho na física e querem continuar a desvendar os segredos do universo comigo, não se esqueçam de deixar um gostei, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem o próximo vídeo. Até a próxima! E continuem a questionar tudo.